tarde! Seja muito bem-vindo à aula de número 17 de Cântico dos Cânticos. E já tô aqui ao vivo com o meu pessoal no Instagram. E eu queria pedir pra você aí já preparar seu papel, sua caneta, sua bíblia, porque hoje a gente vai continuar a nossa saga aí. São um total de 24 aulas, nós já estamos na aula 17. Nós temos aí ainda mais uma jornada para percorrer aí até o final do livro. E lembrando que esse conteúdo não é meu, esse conteúdo é do Mike Bickle, lá do iHop, de Kansas City, da Casa de Oração. E gentilmente ele nos cedeu esse material, que está em inglês, então eu estou simplesmente traduzindo e compartilhando com vocês aquilo que na verdade é primeiro para minha identificação e o meu crescimento pessoal. E aí estou compartilhando com vocês porque amo vocês e seria muito importante fazer isso com companhia, com gente aí junto comigo, tá bom? Então pega aí, abre sua Bíblia que hoje a gente vai para Cântico dos Cânticos ou Cantares, eu não sei como é que você costuma chamar aí, mas nós vamos ver o capítulo 4, nós vamos ler o trecho hoje do 9 em diante. Então vamos lá, Cântico dos Cânticos, capítulo 4, do 9 em diante. Lembrando que essa live vai ficar salva, tanto no YouTube como no Instagram. Se você quiser ver o restante das aulas, elas já estão lá no YouTube, tá bom? É só você entrar lá, tem uma playlist que chama Paixão pelo Noivo, desde a primeira aula, e aí você pode ir vendo, ok? Então, Cânticos capítulo 4, versículo 9, nós vamos dar uma lida antes da gente começar, tá? Você fez disparar o meu coração, minha irmã, minha noiva. Fez disparar o meu coração com um simples olhar, com uma simples joia dos seus colares. Em algumas outras versões você me arrebatou o coração, ou em outras versões ainda, arrebataste-me o meu coração, minha irmã, minha noiva. Arrebataste-me o coração com um simples olhar, com uma simples joia dos seus colares. Quão deliciosas são as suas carícias, minha irmã, minha noiva. Suas carícias são mais agradáveis que o vinho. Ó, quem tá comigo aí desde a primeira aula, a gente já ouviu isso antes, né? São mais agradáveis do que o vinho, e a fragrância do seu perfume supera o de qualquer especiaria. Seus lábios gotejam a doçura dos favos de mel, minha noiva. Leite e mel estão debaixo da sua língua. A fragrância das suas vestes, acompanha comigo aí, é como a fragrância do Líbano, versículo 12. Esse é tão lindo, gente. Anota aí, ó. Você é jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é uma nascente fechada, fonte selada. De você brota um pomar de romãs com frutos selecionados ou seletos, com flores de rena e nardo, açafrão, cálamo, canela, todas as madeiras aromáticas, mirra, aloés e as mais finas especiarias. Você é uma fonte de jardim, um poço de águas vivas que desce do Líbano. E agora o versículo 16. Acorde, vento norte, venha, vento sul, sopre em meu jardim, para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor, que o meu amado entre no seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. Então esse é o trecho que a gente vai estudar hoje, deixa aí aberto já, eu vou desativar comentários aqui, porque semana passada acabou que eu me perdi por causa dos comentários, ok? Então a gente vai falar hoje, o tema da aula hoje é o coração arrebatado de Deus, o coração arrebatado do rei. Só pra gente fazer um retrospecto, pra você entender do que a gente tá falando, a gente viu nas últimas aulas aqui que a donzela foi convidada pelo rei para saltar montanhas, ela disse não por rebeldia, mas por medo. Então ela recebeu uma disciplina amorosa, vamos dizer assim, do rei, e a presença dele foi embora. Quando ela sentiu a ausência da sua presença, ela saiu procurando por ele. Busquei à noite aquele a que minha alma ama, e quando achei, não soltei mais. O que era esperado? O que essa noiva esperava? O que essa donzela esperava? Depois de uma disciplina dessa, depois da aparente presença de Deus sumindo da vida dela, talvez ela esperasse após a disciplina uma repreensão, uma bronca, né? Mas não, o que veio? Veio aquilo que a gente viu na aula passada, Cânticos 4:1. Ele disse, eis que és formosa, amiga minha, és formosa. Que Deus é esse? Que rei é esse? Que noivo maravilhoso é esse? Que depois do período de disciplina, não chega com repreensão, não chega com bronca, mas chega com acolhimento, chega com amor. És formosa, ó minha amiga, és bela.
Sabe, gente, aqui tem um princípio importante que eu quero reforçar com você. Talvez muito do que eu vou falar aqui é repetição, mas como disse Paulo, né? Pra mim não é canseira repetir as mesmas coisas e pra você é benefício. Então, um dos princípios mais importantes que a gente vê aqui é que a obediência começa quando nós posicionamos o nosso coração para obedecer. Não necessariamente quando a gente já está lá na vitória, no fim da obediência. Mas a obediência começa com o nosso sim, com a posição do coração em direção a fazer aquilo que o rei, aquilo que Deus está te comandando. Então, ela disse, na última aula a gente viu isso, vou ao monte, irei ao monte da mirra. Então assim, disse não, disciplina, ele acolheu ela com palavras de amor, com palavras de confiança, com palavras de bondade. Ela falou, eu vou no monte da mirra, eu vou subir com você essa montanha. E é engraçado porque ela nem tinha ido ainda. Ela só posicionou o coração dela e disse sim, tá bom, eu me rendo às suas palavras. Mas esse amor dele que foi declarado para ela, deu para ela confiança, deu para ela segurança no amor dele e então ela posicionou o coração dela para dizer sim, para a obediência. Então é isso que eu quero dizer, a obediência não começa no fim, quando você alcança a vitória, mas lá naquele primeiro passo, quando você dá o primeiro passo em direção a ela, quando você posiciona seu coração em relação à obediência. E sabe, muita gente, muitos crentes, muitos cristãos, você que está me ouvindo talvez, a gente só tem confiança no amor de Deus quando a gente acerta. Quando a gente obedeceu até o fim, quando a gente chegou no lugar de vitória. Só que a parte que muita gente não entende é essa, que sem essa confiança no amor de Deus, antes não tem vitória. Na verdade, é a confiança no amor. É a confiança que não é baseada nos nossos méritos, que o amor dele é incondicional. É isso que faz o nosso coração se posicionar para a obediência. Deus quer, e esse é o recado muito importante dessa aula, Deus quer que nós tenhamos confiança no amor dele antes da vitória, não apenas depois da vitória. Porque senão você está dizendo, Deus só me ama porque eu obedeci. Deus só me ama porque eu fiz tudo direitinho até o fim. Então no fim o mérito é meu. Entende? Então isso está muito claro aqui. A obediência e o deleite do Senhor em nós, ele vem por meio da nossa confiança de que ele nos ama incondicionalmente. Ainda que ele tenha nos disciplinado, ainda que ele tenha feito essas movimentações, porque na verdade ele sabe que não seria bom para nós mesmos. Mas ele nos ama e é essa confiança que nos permite obedecer plenamente, certo? Agora, a gente viu também em Cantares 4:6, essa decisão dela, irei ao monte da mirra, irei ao monte da mirra. É como se ela estivesse dizendo, depois de receber todo esse reforço, esse elogio, esse acolhimento, essas palavras de confiança, é como se ela estivesse dizendo, agora eu entendi, eu tenho determinação. Eu ganhei no seu amor, ó rei, ó noivo, confiança, coragem de sair da minha zona de conforto, de ir para lugares mais profundos da nossa relação, lugares que talvez eu não tinha coragem de ir antes. Eu vou no Monte da Mirra. E a gente já falou sobre isso também outras vezes aqui, que a mirra é esse tempero funerário. Era essa especiaria que era usada para sepultamento, para embalsamamento, mas também era usada como perfume. Então olha que louco essa contradição da mirra. Eu irei ao monte da mirra, eu irei para esse lugar onde vai ter a dor da morte, mas onde também vai ser exalada a fragrância de um perfume. Eu irei para esse lugar onde a minha obediência vai ser custosa, mas ao mesmo tempo o meu rei, o meu noivo vai sentir um perfume suave dessa obediência. Então, nesse lugar ela diz, cara, não me importo o que vai custar, eu vou. Porque eu ouvi suas palavras de amor, eu confio no seu amor, eu confio que é melhor estar com você e eu vou. Então, esse sim que ela diz, e esse sim que nós dizemos, move o coração de Deus. E aí a gente entra então no versículo 9, que é o que a gente estava lendo hoje, né? Arrebataste-me o coração, minha irmã, minha esposa, arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares. É um ponto alto aqui que a gente precisa parar nele. Arrebataste-me o coração. O tema da aula de hoje é o coração arrebatado de Deus. Já parou para pensar que nós estamos fazendo a interpretação espiritual aqui, então o rei que está falando aqui, Salomão, é essa figura paralela com Jesus, ou seja, Deus está falando aqui com a sua noiva, com o seu povo, e o que ele está dizendo? Arrebataste-me o coração, roubaste o meu coração, olha isso.
é Deus falando com você, comigo, você que está ao vivo aqui comigo nessa live. Sabe, muitas vezes a gente é sincero, a gente é crente, a gente é sincero com Deus, mas a gente não tem ideia, a gente não tem nem pista do quanto o coração de Deus é cheio de amor, de desejo por nós. E isso vai ser um fundamento, eu gosto de algo que o Mike fala nas aulas dele, que isso vai ser um fundamento importantíssimo para a igreja do fim dos tempos, para a igreja dos últimos dias. Porque a noiva nos últimos dias, ela vai clamar, vem Senhor Jesus. Mas lá no Apocalipse, quem tem esse clamor, ora vem Senhor Jesus ou Maranata, é o Espírito e a noiva. Ou seja, nós precisamos chegar nesse lugar de clamar. Mas nós só vamos clamar isso quando nós entrarmos na consciência da nossa identidade nupcial. Quando nós entendermos que nós somos noiva. Arrebataste-me o coração, ou seja, Deus dizendo para a sua igreja, para o seu povo, eu amo vocês, vocês arrebataram, roubaram meu coração, minha noiva. Então, tem uma definição do dicionário aqui para a palavra arrebatado, para esse arrebatado, até é do dicionário Webster, tá? E é mais ou menos assim a definição de arrebatado no dicionário Webster. É ser preenchido por emoções de alegria. Anota isso aí, ó. Ser preenchido por emoções de alegria ou ser preenchido por deleite de alguém que é excepcionalmente atraente. Então vamos pensar de novo no versículo. Arrebataste-me o coração, amada minha, noiva minha, minha irmã. Arrebatado, ser preenchido por emoções de alegria ou ser preenchido por deleite em alguém que é excepcionalmente atraente. Sabe o que esse texto está dizendo para mim e para você? Que Deus é preenchido, cheio, ele se deleita com emoções de alegria porque ele vê beleza incomum no seu povo, beleza incomum em mim e em você. Ah, gente, eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas é muito lindo. Roubaste-me o coração, noiva minha. Sabe, uma pessoa que se sente rejeitada, uma pessoa que se sente cheia de culpa, de condenação, de vergonha, essa pessoa jamais vai buscar com determinação, com coragem, com confiança, esse passo de ir mais fundo em Deus, de obedecer 100%, de subir o monte da mirra, que é aqui a nossa linguagem simbólica, né? Mas uma pessoa que sabe o quanto Deus a deseja, o quanto é amada. Aqui está o ponto. A salvação, ela é muito mais do que simplesmente receber uma posição legal de justiça. E sim, é importante a gente entender isso, a gente já conversou sobre isso aqui. O texto de 2 Coríntios 5:11 fala que Jesus, na verdade, nos deu a sua justiça como presente. Então, nós fomos feitos justiça de Deus por causa da obra da cruz de Cristo. Então, quando Deus olha para mim, olha para você, ele vê a gente numa posição legal como pessoas justificadas, aceitas, perdoadas. Ou seja, nós podemos entrar nessa corte celestial, nessa sala do trono, no Santo dos Santos, na presença de Deus. Nós podemos entrar porque fomos aceitos, justificados. Mas Deus não apenas nos vê como legalmente justificados, aceitos. A salvação, pessoal, é mais do que um carimbo, mais do que uma assinatura num passaporte, como aceito, aprovado. Não, você passa, você não passa. É mais do que isso. Deus tem sentimentos profundos por mim e por você. E Ele quer que nós também tenhamos esses sentimentos recíprocos por Ele. E, na verdade, Ele quer que a gente seja movido no nosso interior por esses sentimentos, por essas afeições. E isso vai nos capacitar a viver de forma obediente, de forma onde nós teremos uma relação mais profunda com Deus. Então, presta atenção nisso, eu quero que você anote essa frase, anota isso no seu caderninho. Nossos sentimentos por Deus são apenas um reflexo da nossa compreensão do seu amor por nós. Nós nunca teremos mais paixão por Deus do que nós entendemos que Ele tem por nós. Eu vou repetir. Nós nunca teremos mais paixão por Deus do que nós entendemos que Ele tem por nós. Isso é verdade. A Bíblia fala em 1 João 4,19 que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Então, nós entendemos que Ele nos amou
e porque meditamos e cremos e confiamos nas suas afeições, nas suas emoções, no seu deleite em nós, então nós passamos a amá-lo. Cara, você quer realmente crescer na sua paixão por Deus? Você quer crescer na sua paixão pelo noivo rei Jesus? Estude a paixão de Deus por você. Estude, gaste tempo meditando no quão amado você é. E sabe, como é importante a gente falar disso. Eu não sei como é que é na sua realidade, mas eu não tenho ouvido muita gente falar sobre isso, sobre as profundas emoções de Deus. Eu achei tão maravilhoso a nossa aula de hoje, o coração arrebatado de Deus. Você sabia que Deus tem emoções profundas? Deus tem no seu ser ternura, Deus tem no seu ser sentimentos de desejo, de paixão, de afeição por nós. E a verdade é que muito crente, tô falando com crente aqui, não tem esse paradigma de Deus na sua mente. E sabe, as pessoas, eu acho que eu tô desfocada aqui no YouTube, mas tudo bem. As pessoas até mesmo crentes, né, ou se a gente olhar um pouquinho mais para trás na história de Deus, né, na história da igreja, e olhar para a escritura, para a história dos próprios hebreus, a gente vai ver que eles mesmos, o povo de Deus, às vezes não tinha esse paradigma bem estabelecido na mente deles. Porque o Antigo Testamento, ele afirma Deus como pai, como um noivo. Mas se você olhar para a estrutura, vamos colocar assim, estrutura religiosa da época de Jesus, você vai ver que os líderes de Israel naquela época, eles não tinham a compreensão desse conceito. Porque quando Jesus veio, quando Jesus se revelou, dizendo que ele era filho de Deus, que ele só fazia o que ele via o Pai fazer, e que da mesma forma como o Pai o amava, ele nos amou. Quando ele se revelou dessa maneira, aquilo foi tão estranho para as pessoas daquela época, daquela mentalidade religiosa, que, cara, ele se tornou alvo de ser assassinado. E por quê? A gente precisa entender isso. Eu quero que você preste muita atenção aqui agora, que talvez você nunca tenha feito essa reflexão. Mas na tradição judaica, eles tinham uma ênfase sobre Yahvé, sobre Deus. E essa ênfase é verdadeira. E a ênfase é que Deus é santo. O que você quer dizer com isso? Que eles enfatizavam que Deus é santo? Que Deus é separado daquilo que é pecaminoso. Então eles viam Deus como essa figura lá do Monte Sinai. Como alguém tão impressionante, tão separado, tão aterrorizante. O que de fato Deus é, porque se você olhar para aquela figura, realmente é impressionante, é aterrorizante. Mas eles pensavam que, pelo fato de Deus ser Deus, ele era incapaz de compartilhar essa experiência humana das emoções. Então, eu não sei se você já viu isso. Muitos pregadores, inclusive, aí eu estou falando do nosso contexto atual. Muitos pregadores que têm essa visão de Deus como santo e acabam não vendo as outras facetas do Senhor, eles acabam pregando, né, essa santidade e esse Deus tão elevado, e esse Deus tão impressionante, esse Deus tão aterrorizante, que ele quase que não é afetado por nada que nós fazemos, e se falamos que ele é afetado, parece que isso de alguma forma diminui a glória de Deus. Faz sentido o que eu estou falando para você? Então é mais ou menos essa visão judaica, né, sobre a experiência de Deus e das suas emoções. Mas não é só isso que tem influência sobre nós e sobre a história. Nós, como civilização global, nós fomos tremendamente influenciados e impactados pela filosofia grega. E aí, aqui no estudo, o Mike trouxe duas escolas filosóficas gregas, que eu acho bem interessante de compartilhar, porque elas moldam parte do nosso pensamento e parte da visão de muitas pessoas sobre Deus também. Que é o seguinte... os gregos, e aí mais os estoicos até, eles pensavam que Deus, se ele pudesse sentir alguma coisa em termos de emoções, ele estaria vulnerável a ser controlado, certo? Então, se algo faz Deus ficar triste, aquilo botou Deus em posição de vulnerabilidade, ele pode ser controlado pela sua tristeza. Logo, a pessoa que tornou Deus triste é mais poderoso do que o próprio Deus. Então, por isso, eles não podiam conceber a ideia de um Deus que fosse tomado por afeições. Esses são os estoicos. Mas não tem só os estoicos, também tem os epicuristas, que é uma outra escola. E eles argumentavam que os deuses viviam tipo nesse mundo, eu esqueci o nome em grego, mas é esse mundo da felicidade, esse mundo da completude, da plenitude. E eles estavam totalmente separados
do mundo inferior, que seria o mundo dos humanos. Então, os deuses, no caso, né, os deuses gregos, eles nem sabiam o que estava acontecendo nesse mundo aqui dos terráqueos, né? Porque eles viviam nesse mundo de plenitude. E então, se eles tivessem contato realmente com isso os afetaria de maneira negativa. Então, resumindo, vou resumir bem aqui a história, tá? O judeu entendia que esse Deus era tão santo que era separado e não podia ter emoções. Os estoicos, um Deus nada sentimental. Os epicuristas, um Deus desconectado da realidade do mundo. E dentro desse pensamento religioso da época e desse pensamento filosófico é que Jesus aparece, é que ele entra na cena. E ele apresenta uma ideia totalmente diferente do que aquelas pessoas estavam preparadas para enfrentar. Ele apresentou um Deus que deliberadamente, que voluntariamente se sujeitou aos seres humanos, às experiências humanas, à tentação, ao sofrimento, porque ele, mesmo sendo Deus, não teve para si o ser igual a Deus como algo que ele devia se apegar, mas ele se esvaziou e tornou-se servo. Então ele se deu à experiência humana, ele se deu a esse tipo de dinâmicas humanas, de emoções humanas, ele se permitiu tocar ou ser tocado por essas dinâmicas. E é lindo, porque lá em Hebreus 4:15, você vai ver, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Jesus pode se compadecer das nossas fraquezas. Ele é um Deus com emoções. Ele é um Deus com compaixão, com simpatia. Sabe, isso era muito estranho para a época. Não havia essa ideia de um Deus que tinha simpatia pela situação humana. Havia sim o conceito de misericórdia, mas não era nessa intensidade que nós estamos dizendo. Não era pessoal, não era afetivo. Então, talvez na escritura, a única pessoa que chegou perto de entender essa realidade das afeições de Deus tenha sido Davi, mas por revelação do coração de Deus, porque chegou no lugar de tocar as emoções do próprio Deus. Mas é lindo isso, não é? Não sei se você consegue entender isso que eu estou falando. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, das nossas dores. Mas o nosso sumo sacerdote, o superior, aquele que não é de tribo humana, mas aquele que veio, encarnou e morreu no nosso lugar, ele é alguém que em todos os pontos da existência, ele foi tentado, ele experimentou os nossos dilemas, mas sem pecar. Cara, pra você ter uma ideia do tanto que Jesus ele entende a realidade e funciona na dinâmica das emoções e tal. Pra você ter uma ideia, Hebreus 5, eu lembro que uma das primeiras vezes que eu li isso aqui chocou, assim, me chocou quando eu li, que Jesus aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Isso é uma ideia muito bizarra para aquele tempo. E às vezes até para nós, muito incomum, de que ele aprendeu obediência. Ele aprendeu na maneira como viveu, na maneira como morreu, na maneira como se relacionou com Deus. Mas para aquela mentalidade religiosa daquela época, gente, um Deus que pudesse ter essa capacidade de ternura, de afeto, de simpatia ou de sofrimento, era estranho. Só que isso continua no meio, muitas vezes até no meio da igreja cristã. Sabe? Antes de falar da igreja cristã, eu vou falar de outras religiões, por exemplo. Se você olhar para o Islã tem o Deus deles lá. É um Deus que é Senhor, um Deus que é, na linguagem deles, separado. É um Deus que é todo poderoso. Mas o Islã não compreende um Deus de amor. Um Deus que tem um coração arrebatado pela sua noiva. E é isso o que vai fazer muitos muçulmanos virem a se converter à fé em Jesus Cristo. Se você olhar para os hindus, para os budistas, se você olhar até mesmo para o judaísmo, eles não têm um Deus assim na sua concepção religiosa. Mas como eu disse, às vezes na igreja, voltando para nosso contexto, às vezes na igreja tem gente que está ali, está ouvindo, se diz seguidor de Jesus, mas ainda não concebeu essa verdade sobre Deus no seu pensamento.
ainda tem esse distanciamento de Deus, como se ele não fosse afetado em suas emoções, como se ele não expressasse afetos, como se ele não interagisse nessa dinâmica conosco, sabe? Mas ele não é assim, cara. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus que nos tocou e se deixou ser tocado. E aí, antes de Jesus voltar, a igreja que vai preceder esses últimos dias, ela vai clamar, como eu disse, o Espírito e a noiva dizem, vem. Mas por quê? Porque a igreja vai ter confiança em Jesus como noivo apaixonado. Ela conhece esse Deus dentro dessa ótica, dessa dinâmica de paixão, de afeto, de aliança, de compromisso, de ir até o fim na fidelidade, de alguém que teve o coração arrebatado e de alguém que arrebatou o coração de alguém. Entende? A igreja do fim dos tempos vai conhecer esse amor desse Deus que tem o coração arrebatado e vai ter confiança para clamar vem. Então essa capacidade de amar profundamente, que a gente tem isso, né? A gente como gente, né? De amar profundamente, de se compadecer profundamente, de simpatizar, empatizar, né, profundamente, de ter esses sentimentos com tanta intensidade, ela é única no espírito humano. Se você olhar para os outros elementos da criação, eles não têm isso. Só nós, como gente, temos isso. E por que nós temos isso? E esse é o ponto que eu quero firmar aqui. A gente só tem isso porque Gênesis 1:26 fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, presta atenção, anjo não tem essas capacidades emocionais, porque eles não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Os humanos têm essas capacidades, porque primeiro nós somos feitos à semelhança dele. Deus é amor. Deus é um Deus que teve o coração arrebatado pela sua noiva. Então essa capacidade de afeição, essa capacidade de ternura, essa capacidade única do espírito humano só existe porque primeiro Deus tem essa capacidade. E cara, na era vindoura, né, quando Jesus voltar, quando o reino de Deus se estabelecer, a gente vai poder usufruir desse arrebataste-me o coração de maneira literal, de maneira gloriosa, de uma maneira plena. Mas não é porque isso vai acontecer em plenitude só na era vindoura que nós não podemos experimentar dimensões dessa glória, desses afetos, desse amor nessa era. Nós não precisamos esperar até a ressurreição dos mortos, até a volta de Jesus, para começar a experimentar a profundidade do amor de Deus pela sua noiva, pela sua igreja. E eu quero incentivar e encorajar você a meditar no Cântico dos Cânticos, muito mais do que apenas mais um estudo, uma curiosidade, um livro difícil de entender. Não, é um livro onde nós estamos fazendo ali um raio-x do coração do nosso noivo, do nosso rei, do nosso Deus e Senhor. E ele é um Deus apaixonado. Só que, gente, essa capacidade de afeição humana, ela é tão maravilhosa, né? É tão bom poder você viver isso, né? De ternura, de empatia, de simpatia, de amor, de paixão, de desejo. Isso é tão glorioso, é tão incrível a gente poder ter isso dentro da gente, né? E isso veio de Deus, como eu disse pra você. Mas o problema da natureza humana é que nós caímos. Nós, em algum momento, nós rompemos com o Senhor. E quando nós entramos nessa dimensão do pecado, isso que é muito glorioso também pode ser muito perigoso. Então, se nós não nos submetermos a Deus e à graça de Deus, toda essa paixão, esse amor, esses afetos, esses desejos que a gente tem, eles podem ser pervertidos. E é por isso que a gente tem visto os seres humanos aí profundamente presos, né, em tantos vícios, em tantas orgias, em tantas imoralidades, presos ao desespero, presos às vezes na depressão. E essa capacidade, essa mesma capacidade que foi nos dada de amar e de ser levado às alturas nessa gloriosa dinâmica com um Deus que é amor, separado dele nós podemos ir para os piores lugares. Faz sentido isso que eu tô falando? Então, só pra gente fechar essa aba,
Vamos agora ser um pouco mais direto aqui no nosso texto que a gente está vendo hoje. A gente está olhando aqui essa noiva que saiu do período de disciplina, disse sim ao Senhor, ainda não obedeceu plenamente, mas o coração dela, por causa dessas palavras de amor, de confiança, ela já disse sim, já começou a andar em obediência. Ela quer ir para a montanha e tal, e a gente está nessa dinâmica. Aí ele entrou, arrebataste-me o coração. Então, qual que é a lição daqui? É que cada movimento do seu coração em direção a Jesus move o coração de Jesus em relação a você. Então, ela disse sim, ela simplesmente se dispôs a estar com ele e ele, poxa, você arrebatou meu coração. Cada movimento que você faz em direção ao Senhor move o coração do Senhor em direção a você. Cara, isso é tão lindo. Você tem feito isso? Esses movimentos de obediência, esses olhares, eu vou chamar assim, olhares de devoção. Sabe quando você tá ali do nada lavando tua louça, mas o seu coração simplesmente para e ele olha para o alto, ele olha para o céu e fala assim: Senhor, como eu te amo. Jesus, como eu tenho saudade de você, como eu desejo estar com você. Cada reunião de oração que você vai, cada culto que você participa, cada louvor que você entoa, cada declaração, eu não sei, no carro, às vezes eu tenho muito esse costume, no carro, de dirigindo ali, e do nada, Jesus, como você é lindo. Cada movimento do meu coração em direção a Ele faz Ele se mover em minha direção. Não é maravilhoso? Jesus, né, o rei diz assim: quão belo, quão justo é o teu amor para mim. Não é lindo isso? Quando a gente entende que o nosso amor é belo para Deus, mesmo que ainda seja um amor fraco, um amor imaturo, mas o Senhor se agrada. E é muito interessante porque é só quando nós entendemos isso que nós passamos a fazer mais e mais disso. Porque quando a gente se sente rejeitado, quando a gente tem medo, quando a gente acha que a gente está ainda, né, acertando as contas com Deus e eu não fiz o suficiente, quando a gente acha que Deus pode estar nos desprezando porque Ele está cansado e sem paciência com a nossa pessoa, cara, parece que o nosso espírito se fecha e não importa, né, às vezes você não consegue abrir, entende o que eu tô falando? Por causa do medo da rejeição, por causa do tormento da condenação. Mas quando você sabe que Ele está sorrindo sobre você, quando Ele olha para você e você quase que consegue ouvir esse sussurro dizendo: cara, eu me deleito em você, eu quero você, eu tenho pensamentos mais altos para você, eu quero oferecer para você a minha amizade, a minha companhia, o meu amor, e isso vai te transformar. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Quando você não conhece esse Deus de amor, você pensa assim: não, isso aí que a Val tá falando é bom demais para ser verdade. Não é possível que Deus tá sorrindo para mim. Cara, você precisa conhecer um pouco mais o coração de Deus. E eu desejo de verdade que através de Cântico dos Cânticos e desse estudo, você compreenda que pelo poder do Espírito Santo, você pode se conectar com essa realidade. Você pode entrar nesse lugar de receber o amor, a graça que gera confiança no seu coração. E quanto mais amor e quanto mais graça você entende que você recebeu, mais você é fortalecido para andar em santidade. E aí quando o diabo, quando o inimigo das nossas almas vier tentando nos atacar com esses sentimentos de culpa e de condenação, você pode dizer para ele: desiste. Eu sei que o meu noivo está dizendo: o seu amor para mim é um amor justo. Como você é bela, como você é linda. Quando o diabo vier te acusar, tentar te fazer desistir, ceder, que tal você falar para ele aquilo que está escrito em Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 9? Eu arrebatei o coração do meu Senhor. O meu amor é belo diante dele, ainda que seja fraco. Eu incentivo você a usar o livro de cântico ou de cantares na sua linguagem de oração, sabe? Para você interagir, até que essas verdades entrem na sua mente, a ponto de você poder usar elas no dia a dia. Vai para o 4:10. Vai lá no 4:10, olha só o que diz. Quão melhor do que o vinho é o teu amor. Quando ele vier te atacando,
te trazendo culpa, peso, pensamentos mentirosos, o meu amor pro Senhor é melhor que o vinho. E a gente já falou disso aqui em algumas aulas, porque você deve se lembrar que lá no começo do livro, essa é a frase que a noiva fala pro noivo. Porque no capítulo 1, né? Se você me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Né? Então é ela, a noiva, que diz isso primeiro pro noivo. Ela tá pedindo, eu quero conhecer os beijos da sua palavra e tal. Mas agora o rei tá pegando exatamente o que a noiva disse e virando a situação. Ele tá dizendo, sabe de uma coisa? É o seu amor que é melhor do que o vinho para mim também. E o vinho, gente, é essa metáfora para esse coração em alegria, em celebração, em exaltação. O vinho aqui estava na mesa do banquete. Então essa é a metáfora. E Jesus está dizendo aqui, em essência, que o nosso amor por Ele é melhor do que qualquer outra coisa aqui. Tudo mais que poderia trazer alegria para Ele perde o brilho diante do nosso amor. É como se Ele estivesse dizendo, o amor da minha noiva, da minha donzela por mim, é mais belo do que todo o esplendor das obras das minhas mãos. Do que tudo que eu criei. É exatamente isso que é o que me traz mais alegria. Ó, que Ele criou muita coisa linda, hein? Ele criou as estrelas, os planetas, Ele criou as belas paisagens, as praias, as montanhas. Ele criou animais belíssimos, mas Ele está dizendo, de alguma forma nesse texto, de tudo isso que me traz alegria, a coisa que mais me traz alegria é ter o amor da minha noiva. Cara, meu Deus, isso é muito profundo. E quando isso realmente entra no nosso interior, não só como uma informação, né, para o nosso cérebro, mas quando isso ganha o nosso coração e nos toca, é impossível recuar, é impossível desistir, porque Deus está nos chamando com esse tipo de desejo, com esse tipo de afeto, com esse tipo de ternura, com esse tipo de braços abertos, assim, mesmo na nossa fraqueza. E aí o texto continua, pode continuar aí na sua Bíblia. O aroma dos teus perfumes é melhor do que todos os temperos, né? O seu cheiro é uma delícia para mim, parafraseando, né? E aí a gente também já viu isso. O que é os perfumes, né? A gente até falou da rosa na ocasião, que ela tinha uma fragrância. Um perfume para ser feito, eles pegam a rosa ou uma flor, eles maceram até tirar o suco daquilo, aquilo que é mais essencial naquela planta, é o que traz o aroma para fora. Então quando ele fala assim, o aroma dos teus perfumes é melhor do que qualquer coisa, ele está falando que assim como a fragrância de um perfume invisível vai falar da qualidade interior da planta que veio, quando o Senhor vê o nosso coração, é como se esse aroma de tudo que é essência dentro de nós subisse diante dele. E eu queria convidar você a fazer disso um propósito de vida. Que tal você fazer disso um alvo da sua vida? Ter uma mente, ter um coração que seja cheiroso diante de Deus. Sabe? Diante do trono do Senhor. Chegar diante dele. Um cheiro, um aroma que seja mais cheiroso do que qualquer outra coisa. Eu lembro sempre dos Salmos, não. Dos Salmos. Eu não lembro a referência, mas eu oro isso sempre, que a meditação do meu coração e que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a ti. Que tal você fazer disso um propósito de vida para você? Cara, aquilo que eu pensar, aquilo que eu falar, porque a boca e a mente fala daquilo que está mais em essência, né? A boca fala do que o coração está cheio, você vai pensar aquilo que o seu coração está ruminando. Então, quando os pensamentos e a boca expressam louvores ao Senhor e tal, significa que a sua essência vai agradá-lo, a sua essência vai subir até o trono de Deus e vai tocar ele de alguma maneira. Então assim, Deus vê, gente, o negativo também, claro que ele vê. Ele sente também a raiva, ele sente o orgulho, ele sente a luxúria, ele vê o mal, mas ele quer se concentrar no perfume que sobe de você quando você se compromete a obedecer, a adorar, a ter uma vida
de adoração extravagante como noiva desse rei noivo. E aí, ó, vai no 4:12. 4:12 é um dos mais lindos, assim, tem um monte de convite de casamento e de textos românticos que usam, né, esse versículo. Você é um jardim fechado, minha irmã, minha noiva. Você é fonte selada. Então olha o que ele fala. O seu coração é como um jardim cercado, como uma fonte selada. E aqui tem um negócio legal. Pensa no contexto que foi escrito. Rei Salomão, naquela época, escrevendo para uma donzela envolvida ali no campo, né, nesse ambiente agrícola aí. Ele está dizendo que ela é como um jardim privado, fechado, selado. Naquela época existiam jardins públicos e existiam jardins privados. E ele está botando em contraste aqui. Você é um jardim selado, um jardim privado, um jardim secreto. No jardim público, naqueles dias, naquela época, como é que funcionava? Como era aberto, como era algo acessível a qualquer um, os próprios animais vinham e bebiam e poluíam águas e as fontes daquele jardim, contaminavam aquele jardim. E muitas vezes o rei vinha e colocava uma cerca ao redor dele para que esses animais não tivessem tanto acesso. Mas ainda assim, um jardim comum, um jardim público, tinha muitas vezes o propósito de cultivar alimentos para as pessoas sobreviverem. Aqui ele não está falando de um jardim público, um jardim que é acessado pelos animais, um jardim que serve para a sobrevivência de todos. Não, ele está falando de um jardim fechado. Por quê? Porque um jardim com uma cerca, um jardim fechado, ele não era para plantar comida para sobrevivência. Ele era um jardim do rei para o seu descanso e para o seu prazer. Então, só o rei tinha dinheiro para fazer isso, porque ninguém mais, né, os réis mortais não poderiam ter um jardim fechado, um jardim secreto. O jardim secreto, fechado, selado, era para descanso e prazer. Pouquíssimas pessoas se davam ao luxo de ter um jardim como esse. E a figura toda aqui é esse, que nós, como noiva, somos o jardim de prazer que Jesus busca para encontrar o seu descanso. Quando a nossa vida é consagrada, quando a nossa vida é separada para o Senhor, quando nós temos esse lugar de devoção, nós somos como um jardim cercado. Nós somos como um jardim selado. O nosso coração está fechado, sabe para quê? Para o espírito de descompromisso, para o espírito do mundo, para aquilo que todas as outras pessoas fazem. Nós somos diferentes, porque nós nos tornamos o jardim de prazer do Senhor. E Ele vem e descansa em nós, Ele habita em nós, Ele tem comunhão conosco, assim como está escrito em João 14, lembra do texto? E eu vou parafrasear ele aqui, porque eu não abri ele aqui especificamente, mas fala assim: se você me ama, eu virei até você e eu descansarei em você e eu me manifestarei a você. Em tempos onde a gente sente inquietação, desânimo ou cansaço, o Senhor nos convida a nos aquietar e dizer, né, ao Senhor: Senhor, estou aqui como um jardim cercado, como um jardim fechado diante do Senhor. Será que você pode, no dia difícil, clamar: Senhor, o meu coração é teu, a minha mente é tua, e eu quero me separar de tudo que me traz desconforto, desânimo, desespero, agonia. Isso não é maravilhoso? Que tal a gente viver com essa consciência que nós vivemos para ser um lugar de prazer, um lugar onde Deus pode descansar? E por que descansar é uma palavra importante aqui para jardim? Porque era isso que o rei fazia, né? Ele ia ali no seu jardim para o seu descanso. Até tem um filme bem antigo que chama Jardim Secreto. E eu imagino um jardim como aquele, que tinha até um balanço, um lago. Por que a palavra descansar é tão importante? Porque a ideia oposta de descansar é luta. E quanta gente vive nesse estado de luta, lutando contra si mesmo, lutando contra Deus, resistindo ao Senhor, e o Senhor lutando com essa pessoa.
Mas quando a gente fala de ser um jardim secreto, quando a gente fala sobre Deus descansar em nós estamos falando de um lugar de paz, de um lugar de unidade. E é isso que ele está dizendo para ela. Minha noiva, minha esposa, aquela gloriosa com quem eu vou me casar, aquela que está evoluindo para a maturidade, ela é para mim como um jardim cercado, como fonte selada. E esse é um dos elogios mais altos, mais elevados que Jesus poderia dizer sobre mim e sobre você. Feche seus olhos aí onde você está. Escute esse sussurro do Espírito sobre você. Você é para mim, jardim fechado. Minha irmã, minha noiva, você é uma nascente fechada, fonte selada. De você brotam árvores, romãs, rena, nardo, açafrão, cálamo, canela, com madeiras aromáticas, mirra, aloés e as mais finas especiarias. Queridos, olhe para mim. Nós podemos receber todas essas afirmações do Senhor para conosco. Nós podemos receber isso hoje porque nós estamos lavados, nós estamos purificados pela palavra de Deus. O Espírito de Cristo habita em nós. E aquele que começou a boa obra está trabalhando e vai concretizá-la até o dia de Cristo. Agora, vai comigo. Cantares 4, nós vamos ler agora o 16. Eu vou ter que correr para a gente terminar hoje. Vamos para o 16, tá bom? Aí fala assim: acorde ou desperta vento norte, venha vento sul, sopre no meu jardim para que a sua fragrância se espalhe, que o meu amado entre no seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. Então olha aqui, essa noiva agora tem essa coragem de clamar, de fazer aqui uma oração, vou colocar assim, muito corajosa e muito importante. E é uma oração de duas partes, como o Mike Bickle nos ensinou aqui. E é uma oração para que a presença de Deus seja liberada, para que uma unção maior venha sobre nós. Isso tudo, gente, dentro dessa leitura simbólica do livro, óbvio. Primeiro ela diz assim, a primeira parte da oração é: desperta, ó vento norte. E eu já falei isso com vocês aqui, mas eu vou retomar. Os ventos do norte eram os ventos do inverno, os ventos frios. Quando ela diz desperte vento norte, é como se ela estivesse dizendo: eu não tenho medo das dificuldades. Ninguém gostava dos ventos frios, dos ventos do inverno, mas ela está dizendo: eu não tenho mais medo de dizer sim, ainda que eu tenha que passar por dificuldades para conhecer você de maneira mais profunda. Mas ela também diz, na segunda parte da oração, desperta ou vem vento sul. E esses são ventos de refrigério, tem a ver com ventos de primavera. E a verdade é que normalmente a gente pede e ora mais pelos ventos do sul na nossa vida, né? Ah não, eu quero esses ventos de refrigério, eu quero primavera, né? Se você é como eu, talvez você se concentre muito mais nesses ventos do sul. Mas ela colocou em primeiro lugar, depois de ter dito não para o chamado da montanha, depois de ter passado pela disciplina e recebido o amor dele com confiança, olha só, ela coloca em primeiro lugar os ventos norte. Os ventos do norte são esses tempos de desafio que muitas vezes nos levam a um lugar novo em Deus. Eu não tenho mais medo dos ventos do norte. Mas agora ela está dizendo, porque você está aqui, porque você tem o seu jardim, porque você é digno desse jardim, porque você me ama, porque você usou de tanta bondade para comigo, porque você foi tão terno, eu quero estar mais perto de você, ainda que nós tenhamos que enfrentar esses ventos do norte. Sabe? Aí ela fala, né? Vento do sul, sopra sobre o meu jardim. E aí quando tem essa combinação do vento norte e o vento sul vindo sobre o jardim, uma coisa acontece. Aquele aroma daquelas árvores, daquelas especiarias que são citadas aqui, todas elas levantam um cheiro agradável. E aí,
É interessante a gente pensar nisso, nessa combinação desses dois ventos que vêm sobre as nossas vidas. Porque só Deus tem a sabedoria suficiente para entender, para conhecer como combinar esses ventos na vida de cada um e em cada estação da vida de cada um de nós. Porque às vezes a gente acha que a gente sabe do que a gente precisa, mas a gente não sabe. Ele sabe que às vezes você está precisando de um pouquinho de vento do norte, porque você acomodou. Mas às vezes ele sabe que você está precisando de um tempo de refrigério, então vem o vento sul. Mas é ele que faz ambos soprarem. E é ele que faz essa combinação tão maravilhosa, que faz do nosso jardim algo que exala uma fragrância completa. Então, essa noiva está dizendo, vem noivo, vem para esse jardim. E esse jardim sou eu. E eu quero que a minha vida seja sua. Ou seja, eu quero que o jardim do meu coração agora tenha um proprietário. Antes eu achava que o meu coração era meu. Antes eu achava que a minha vida era minha e que as minhas decisões eu mesma podia tomar. Mas agora eu descobri que eu quero que você seja o dono do meu jardim. E esse, gente, é um grande ponto de virada aqui. Porque lembra que a gente falou que do 1º ao 4º capítulo fala sobre ela receber uma herança em Cristo, ou da donzela receber uma herança no rei. Então, do 4º capítulo para frente, isso muda. Vai falar da herança dele nela, da herança que ele recebe na vida dela. E é exatamente isso, ou dessa forma que o texto termina. Que o meu amado entre no seu jardim, ou seja, meu coração já não é mais meu, minha vida já não é mais minha, esse jardim tem dono, o dono dele é o Rei Jesus, então que ele entre na minha vida e que ele coma, que ele saboreie os seus deliciosos frutos. Ou seja, que Jesus, através da minha vida, ele saboreie um fruto maravilhoso, um fruto doce ao seu paladar. Ele é digno de receber uma recompensa por todo o investimento que ele já fez na minha vida. Eu já recebi toda a herança que eu precisava dele. Agora é hora de eu entender que eu sou o jardim dele e que ele pode entrar nesse jardim e obter ali esse fruto, colher os frutos do seu investimento. Eu creio que o Espírito Santo nessa tarde e nessa live está produzindo em nós essa consciência do amor, de um Deus que não está distante, frio, isolado, mas desse Deus que ama e que mesmo na sua fraqueza e maturidade, ele continua te dizendo que você é justa, que você é bela, que você é amada. E você vai confiar cada vez mais nessas palavras, você vai conhecer cada vez mais o amor de Deus, vai amá-lo em retorno, até chegar nesse ponto de descobrir que na verdade sua vida não é mais sua vida tem um dono e ele é digno de entrar na sua vida e pedir o que ele quiser, e desafiar do jeito que ele quiser, e soprar o vento que ele quiser, e para que esse aroma seja exalado e para que ele possa saborear aquilo que pertence a ele. Amém?